Boa noite. Seja bem-vindo a Quintas com Péricles Ramos. Aqui nos reunimos todas as semanas como um culto familiar para estudarmos a Bíblia. Se esta é a sua primeira vez aqui, fique à vontade para deixar lá nos comentários de onde você está falando, qual a sua cidade, qual o seu estado. Será um prazer conhecer e interagir com você. Estamos numa série intitulada Caminhos da Sabedoria, um estudo sobre o livro de Provérbios. A cada capítulo, teremos a honra de receber um convidado especial, trazendo diferentes perspectivas e insights sobre a sabedoria vinda do Antigo Oriente. Então, fique conosco e juntos vamos descobrir as preciosas e inspiradoras lições para vivermos bem e vivermos em paz. Caminhos da Sabedoria, um estudo sobre o livro de Provérbios. Junte-se a nós na descoberta e aprendizado e comece a trilhar seu próprio caminho da sabedoria. Você já sabe, mas não custa nada repetir. Para o estudo de cada capítulo, estaremos recebendo um convidado especial. E hoje, para o capítulo 14, teremos a presença de um grande querido amigo que eu admiro muito, que é o professor, psicólogo, pastor Merlinton de Oliveira. Boa noite, pastor. Tudo bem? Olá, professor Péricles Ramos, é uma satisfação estar contigo mais uma vez. Boa noite, tudo na Santa Paz, graças ao bom Deus. Que maravilha, pastor. Agora me diga uma coisa, pastor. O senhor, a última vez que nós falamos, você estava dando aula, coordenador do curso de psicologia na Bahia, não é? Exatamente, Deus me deu a graça de, por 27 anos, trabalhar na nossa instituição, lá na Bahia, a Faculdade Adventista da Bahia, que agora é um centro universitário da Bahia, né? E atualmente, o senhor está trabalhando aonde? Agora nós atendemos um convite da igreja e estamos trabalhando no Paraná. No Paraná tem uma outra instituição semelhante àquela que tem na Bahia, é a Faculdade Adventista do Paraná, e nós estamos aqui trabalhando no curso de psicologia também, dando nossa contribuição, falando aqui do nosso bom estado do Paraná. Ah, que ótimo. O senhor é da Bahia, não é? É, assim, natural, eu sou de Santa Catarina, mas eu fui para a Bahia bem cedo, e foram 42, 43 anos morando lá na Bahia, né? Então, minha trajetória de vida é Bahia, né? Ah, já se reacostumou, né, com o friozinho aí do Paraná? Passando a primeira experiência depois do retorno, estamos aqui procurando uma roupinha extra para poder aquecer um pouco mais, né? Pastor, que ótimo poder revê-lo. Que ótimo se eu poder aceitar o nosso convite. E todos nós vamos ser enriquecidos com o estudo dessa noite. Mas antes de estudarmos, vamos fechar nossos olhos, vamos pedir a orientação de Deus. Então, vamos lá? Querido Deus e Pai, neste momento especial, Senhor, suplicamos o derramamento do Teu Santo Espírito sobre nós, principalmente no pastor Mellington, que vai repartir a Tua mensagem. Que essa mensagem possa vir direto do Teu trono, para conforto, para ânimo e para renovar nossa esperança em Ti. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Pois bem, professor Péricles e estimados amigos e amigas, é uma honra estarmos juntos, participando dessa jornada aí, nos caminhos, né, da sabedoria, e descobrindo na palavra de Deus aquilo que realmente é significativo para o nosso cotidiano, para a nossa vida no dia a dia. E, claro, alimentando a esperança que temos da vida futura, da vida eterna no lar celestial. Estamos aqui nessa jornada, caminhando para lá, e cada momento que vivemos aqui é uma oportunidade que temos de crescer um pouquinho mais e de nos prepararmos um pouquinho mais para aquela outra oportunidade que teremos, que é estar no lar eterno com o nosso Salvador. Mas, na jornada que fazemos aqui, já podemos desfrutar da companhia desse nosso bom Salvador e servir a Ele da melhor maneira que nós pudermos, não é? E a sua palavra, a Santa Bíblia, as Sagradas Escrituras, está repleta de orientações para que a gente possa ter essa vida significativa aqui. E o livro de Provérbios, que é o livro que nós temos acompanhado aqui nos Caminhos da Sabedoria a cada quinta-feira com o professor Péricles Ramos, está repleto de instruções, de orientações para esse nosso cotidiano.
Não é um livro doutrinário, se a gente pode pensar assim, como são livros como o de Hebreus e outros mais que nós temos. Embora, dentro do livro de Provérbios, nós podemos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Não é um livro que está organizado numa sequência lógica de ideias, mas há ideias no formato de provérbios que expressam a nós qual é a vontade de Deus para aquilo que nós realizamos no nosso cotidiano. Seja na nossa relação familiar, seja na nossa relação comercial, seja na nossa relação com os amigos, com os desconhecidos, nas transações que fazemos em nossos negócios, onde quer que seja, né? Para todas as circunstâncias e ocasiões, os provérbios que estão aqui nesse livro nos instruem e nos orientam a melhor forma de agir e de fazer. Como a gente sabe, só relembrando, foram escritos pelo rei Salomão, muito possivelmente quando ele estava ali no início do seu reinado. Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel. Saul foi o primeiro, depois veio Davi, e aí logo em seguida Salomão. E no início do seu reinado, quando ele conversa com Deus, pede a Deus sabedoria, e os provérbios refletem um pouco dessa sabedoria que o nosso bom Deus lhe deu. Nós vamos hoje dar uma atenção ao capítulo 14 do livro de Provérbios. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, pode inclusive abrir, acompanhar os versos que nós vamos considerar aqui nesses momentos que estamos tendo. O primeiro verso do capítulo 14 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. O capítulo 14 já traz um tema quase que polêmico, não é? Nós estamos vivendo dias em que existe essa protagonização aí de discussão entre homem, mulher, gênero, e o capítulo 14 aqui já começa destacando a importância e o significado da mulher. É interessante que a Bíblia, do início ao fim, sempre valoriza a figura feminina, né? Se me permitem usar essa expressão. Quando no livro de Gênesis é descrita a criação que foi feita da mulher, primeiro Adão foi criado, o homem, né? Ish, como diz a expressão lá no original. Depois foi criada a mulher, né? Isha, né? Que é a expressão se referindo ao ser feminino. E os dois se tornaram um só. E Deus diz lá no livro de Gênesis, capítulo 1, quando resolveu criar o ser humano, que os faria à sua imagem e semelhança. Num primeiro momento, criou o ser masculino e num próximo momento, criou o ser feminino. Quando a Bíblia registra a criação da mulher, fala de uma criação de um material já existente, digamos assim, que foi o corpo masculino. Então, uma parte do corpo masculino foi usado para que a mulher fosse criada. Há uma escritora chamada Ellen White que, quando comenta esse relato bíblico da criação da mulher, ela diz que a mulher não foi feita de uma das partes do corpo masculino inferior para que ela não fosse menor, considerada menor do que o homem, ou até mesmo pisada por ele. Também não foi tirada de uma parte superior para que a mulher não fosse soberbamente colocada numa posição de controle. Mas a mulher foi tirada do lado do ser masculino, dando a ideia de que ambos eram iguais, semelhantes. Não no aspecto físico totalmente, apesar de haver muitas semelhanças, há entre os dois muitas diferenças também, distinções. Mas semelhanças na forma de cada um ser tratado, semelhança na forma de cada um ser valorizado, de nenhum se sentir maior ou menor do que o outro, mas ambos se sentirem parceiros. Tanto que a expressão que a Bíblia usa quando fala da criação da mulher é Ezer, que é a de alguém que está ali numa perspectiva de companheirismo. Quando Deus falou sobre a criação dessa pessoa, ele disse assim: farei uma companheira, pois ele havia olhado para Adão, visto que Adão estava sozinho, e disse: não é bom que o homem esteja só. A solidão, ela não é saudável.
A expressão usada lá na criação, quando Deus se referiu a Adão como não sendo bom que ele esteja só, na ideia hebraica, dá a conotação de alguém que está se aproximando da morte. Aquela solidão que Adão sentia, mesmo estando no paraíso, no conceito hebraico, dá a conotação de uma falta de vida. Então, Deus traz a vida, se a gente pode dizer assim, para Adão, ao proporcionar a ele uma companheira. E a expressão usada para a criação da mulher, Ezer, é de alguém que fosse idônea, ou seja, de alguém que ajudasse no comando da situação. Então, a mulher não foi feita inferior para que não fosse subjugada, ela não foi feita superior para que ela não dominasse, mas ela foi feita de um lado do homem para se sentir companheira dele, para ser companheira dele e para, junto com ele, comandar o que necessitava ser conduzido. Quando Deus criou Adão, falou a Adão: olha, Adão, você vai comandar o cuidado do planeta. E quando Eva é trazida à existência e colocada ao lado de Adão, ela é colocada como uma parceira nesse comando. Ela não foi criada para ser a mandante, ela não foi criada para ser a subjugada, mas ela foi criada para ser uma igual com o ser humano, com o homem, com seu marido. E aqui no contexto de Provérbios, há uma referência direta à casa, né? A mulher sábia, ela edifica a casa junto com seu marido, junto com seu companheiro, junto com seu ish. Então, ela ajuda na construção e na edificação de um lar, para que esse lar possa ser saudável, para que esse lar possa ser feliz, para que esse lar possa ser produtivo, para que esse lar possa ser um ambiente edificado, edificante e edificador. A gente pode ter uma ideia da importância da mulher para essa edificação da casa numa experiência que Davi teve com Abigail. Houve um momento na vida de Davi em que ele recebeu alguns cuidadores de ovelhas, alguns pastores de ovelhas, e cuidou desses homens, e os seus próprios trabalhadores se tornaram amigos desses homens. E esses homens, eles eram servos de um senhor chamado Nabal. E numa ocasião, logo depois, os servos de Davi foi que precisaram da atenção dos servos de Nabal. Mas Davi, cauteloso como era, orientou aos seus empregados que fossem até Nabal e dissessem da necessidade e solicitassem a Nabal uma certa atenção para atender essas necessidades. Mas Nabal foi ríspido, Nabal foi jocoso, Nabal foi até ingrato, porque ele não reconheceu o que Davi havia feito antes pelos seus próprios servos. E ele mandou uma resposta dura a Davi, dizendo que não reconhecia quem era Davi, que não ia fazer nada por ele nem pelos seus empregados, pelos seus servos. Então Davi, que era um homem de guerra, o sangue ferveu em suas veias, e ele desembaiou as suas espadas e reuniu 400 homens e se dirigiu à casa de Nabal para vingar, né, aquele desrespeito que Nabal havia praticado em relação a ele, e aquela ingratidão também. E Abigail, que era a esposa de Nabal, foi alertada por um dos seus servos, por um dos empregados de Nabal, e contou toda a história. E disse: olha, Davi enviou um servo aqui com essa petição, e Davi nos tratou muito bem quando a gente precisou deles, os empregados de Davi nos trataram muito bem, não nos faltou água, não nos faltou comida, não nos faltou repouso, o nosso rebanho foi bem cuidado. E agora Nabal retribuiu com esse gesto de inimizade. E Davi agora está vindo aí, com o espírito de vingança. E Davi está vindo aí para poder, com o seu sangue quente, atacar a gente. E quando Abigail ouviu a história e ouviu o relato acerca da atitude do seu marido, ela entendeu o que estava acontecendo. E rapidamente convocou um grupo de funcionários
e prepararam comida, prepararam água, prepararam suco e prepararam tudo que pudesse atender às necessidades de Davi e seus empregados, e reuniu esse grupo sem avisar ao seu marido, porque ele possivelmente não concordaria com essa atitude, e, na verdade, nesse contexto, o seu marido estava envolvido numa festa, e ela foi até Davi, e ela se apresentou diante de Davi, pediu perdão pelo que havia acontecido, pediu por misericórdia, e Davi, entendendo a atitude de Abigail, não deu sequência à sua iniciativa de ir até a casa de Nabal. Recebeu a oferenda que Abigail estava lhe oferecendo, e os seus homens puderam comer, os seus homens puderam beber, puderam descansar, ser bem tratados e seguir o seu caminho, sem que houvesse aquele morticínio que poderia haver na casa de Nabal, porque a intenção de Davi era não terminar aquela noite sem que todos os homens da casa de Nabal tivessem sido mortos. Mas graças à atitude sábia de uma mulher que edifica a sua casa, nesse caso Abigail, uma mortandade foi evitada. E a atitude de Abigail impressionou tanto a Davi, que algum tempo depois, quando Abigail ficou viúva e Davi ficou sabendo da viuvez de Abigail, ele enviou um dos seus servos até Abigail, propondo a ela se tornar esposa dele, de Davi. Abigail acabou aceitando e acabou se tornando uma esposa de Davi. Mas essa é uma ilustração para mostrar como a Bíblia valoriza a mulher e como a Bíblia entende o significado e a importância do papel da mulher em todo o ambiente da sociedade, mas particularmente dentro de casa. O verso número 1 diz aí: a mulher sábia edifica a sua casa. Porque a mulher foi criada para ser essa companheira, essa parceira, junto com seu marido, na condução da sua jornada de vida, particularmente nos aspectos relacionados ao ambiente doméstico, né? E a história de Abigail é uma ilustração que nós temos de como uma mulher sábia pode agir. Nós temos muitos outros relatos na Bíblia de mulheres que foram sábias e ajudaram a edificar a sua casa. Por exemplo, a rainha Esté. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas você pode ler depois a história da rainha no seu próprio livro. Ela tem um livro com seu próprio nome, o livro de Esté. Dá uma lida na história de Esté ali. Como aquela mulher, na sua sabedoria, conseguiu trazer edificação à sua casa. E, nesse caso, não somente a sua casa doméstica, né, o seu ambiente domiciliar, mas a sua casa como um povo, como ela, com a sua atitude de mulher sábia, conseguiu salvar a sua casa, o seu povo judeu, de uma mortandade também. Então, 2 exemplos rápidos aqui, há tantos outros na Bíblia, de como uma mulher sábia pode edificar a sua casa, né? Que Deus possa abençoar você e que você, mulher, continue sendo essa pessoa sábia que Deus deseja que você seja e que Deus faz de você que seja assim também, não é? Como Salomão, a minha sugestão é: peça a Deus cada dia sabedoria, né? E que nas suas atitudes, nos seus gestos, nas suas ações, nas suas falas, você, como uma mulher sábia, continue sendo alguém que edifica a sua casa, né? Louvado seja Deus por você ser quem você é. Professor Péricles, estimados amigos e amigas, outro verso que eu gostaria de destacar aqui no capítulo 14 de Provérbios é o verso de número 4. O verso de número 4 diz assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Hoje nós estamos numa era muito tecnológica, não é? Quase que já não se usam mais os bois, né, nas lavouras, mas até algum tempo atrás os bois e outros animais, mas mencionando o boi em específico porque é o personagem aqui do verso, né? Os bois eram a força do campo, né, que ajudavam o homem na sua produção, né? Na lavoura, na plantação, na colheita e assim por diante.
Hoje a tecnologia tem colocado os maquinários aí, não é? Mas eles vêm em substituição ao que os bois faziam. Mas se não tivéssemos aí os maquinários que a tecnologia trouxe para nós, os bois estariam, por certo, ainda no dia a dia, né, no cotidiano da lavoura, como ainda acontece em alguns lugares, claro. Apesar de se usar muito maquinário, ainda há lugares em que os bois são usados ali para a produção. Veja, não havendo bois, o celeiro fica limpo. A ideia aqui é a seguinte: nos dedicarmos ao trabalho e evitarmos a ociosidade, né? Aqui é a ideia. O boi por si só, ele não vai trabalhar e produzir o que é necessário ser produzido. Então, o que nós temos aqui é uma analogia. Na verdade, a instrução aqui é para o ser humano. Olha, você que é ser humano, trabalhe. Você que é ser humano, evite a ociosidade. Você que é ser humano, se quer ter a sua casa cheia, então seja um trabalhador. Produza, né? Se torne ativo, use os recursos que tem à sua disposição, evite a ociosidade, deixe a preguiça de lado. Há um outro provérbio, inclusive, que o rei Salomão diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Falando da importância de se trabalhar constantemente e na produção ter o suprimento para atender àquelas necessidades que fazem parte do nosso cotidiano. O trabalho, ele faz parte da existência humana desde o início. Eu acho que você já deve ter ouvido alguém dizer assim, uma vez eu ouvi alguém falando assim: ah, se eu descobrisse quem inventou o trabalho, dando a ideia de que ia tirar muitas satisfações com essa pessoa que inventou o trabalho. Bem, foi Deus quem criou o trabalho, quem trouxe o trabalho à nossa existência. Quando a gente vai ao livro de Gênesis, capítulo 1, e a gente vê o relato da criação, assim que Adão foi criado, Deus já disse a Adão: olha, o seu trabalho vai ser cuidar do jardim. Então, você vai zelar pelo jardim, você vai cuidar aqui da terra, você vai produzir, você vai cuidar aqui. Você é o condutor de tudo isso daqui. Você é quem vai organizar tudo isso daqui. E já naquele dia que Adão nasceu, ou foi criado, Deus já deu uma orientação a ele: Adão, vá ali e dê nome aos animais. Então, o seu primeiro trabalho é dar nome aos animais. Então, veja que o trabalho faz parte da realidade humana desde o momento em que ele foi criado. E é engraçado ou interessante, né? Não é engraçado, mas interessante, que Deus não esperou até o primeiro dia da próxima semana para que Adão já se ocupasse com alguma coisa. Não. No próprio dia do seu nascimento, da sua criação, Deus já ocupou Adão e disse: Adão, vá dar nome aos animais, mostrando a importância de uma vida ativa. Então, foi Deus quem elaborou essa atividade. É claro que hoje, o trabalho que nós realizamos, a forma como nós realizamos o trabalho, ela é desgastadora. O pecado tem trazido situações a nós que nos desgastam demais. E é claro que o trabalho, a maneira como nós fazemos hoje, muitas vezes é muito penosa. E os trabalhos que nós realizamos também é muito penoso. Então, de fato, há muito cansaço no nosso cotidiano atualmente, né? A gente trabalha, se fatiga, se fatiga. O próprio rei Salomão, lá num outro livro que ele escreveu, que é o livro de Eclesiastes, ele vai falar desse movimento do cansaço constante, né? E ele chega a se perguntar qual a finalidade de tudo isso, né? Para que tudo isso no final das contas, né? Tudo é só canseira, tudo é somente enfado. O muito ler, o muito trabalhar, o muito fazer é canseira e enfado. Ele fala isso lá no capítulo 1 do seu livro de Eclesiastes. Você pode ler depois também. E o capítulo 2 também é muito interessante dentro dessa perspectiva. Então, é claro, a gente é consciente de que a forma como o trabalho acontece hoje é muito desgastante. Mas, mesmo assim, por conta dessa consequência que o pecado trouxe sobre nós, o trabalho ainda tem o seu significado. O trabalho ainda tem a sua importância. Tanto que a Bíblia diz lá no Salmo: digno é o trabalhador do seu salário.
Ou seja, quem trabalha merece o salário. E quem recebe o seu salário tem condições de se sustentar. A dignidade humana está no sustento advindo do seu trabalho. Eu sei que muitas vezes uma ou outra pessoa está numa situação em que depende da boa vontade de um amigo, de um familiar. Às vezes tem uma realidade muito complicada que não permite que a pessoa desenvolva um determinado trabalho, ou uma questão de doença, uma questão de saúde fragilizada, uma circunstância social. Às vezes a pessoa até procura atividade e não consegue encontrar, e aí chega numa situação em que depende de verdade e de fato de alguém que lhe dê um apoio por um tempo. Então, a gente entende que há certas situações momentâneas que fazem parte da experiência humana. Mas, dentro de uma normalidade, o ideal é que alguém supra as suas necessidades, tenha o seu sustento a partir da sua própria dedicação, a partir do seu próprio esforço. Então, embora use uma analogia aqui, no verso de número 4, em Provérbios 14, Salomão está dizendo que há dignidade naquele que se empenha em uma atividade útil. Eu mencionei instantes atrás uma escritora chamada Ellen White, e eu gostaria de fazer referência a ela outra vez. Quando ela comenta sobre a criação de Adão e de como Deus deu a Adão um movimento produtivo, e disse que Adão deveria cuidar do planeta e assim trabalhar, ela comenta que Deus queria que Adão entendesse que a vida precisa de ação. Nós não fomos criados para a ociosidade, principalmente no contexto de pecado que estamos vivendo. E ela comenta que o trabalho é um recurso que Deus usa para evitar que nós caiamos em pecado, cedendo às tentações. Você já deve ter ouvido aquele provérbio, aquele dito popular que diz assim: mente desocupada é oficina de Satanás. Quando nós estamos envolvidos em um trabalho, a nossa mente está focada, a nossa atenção está disponibilizada para algo útil que estamos fazendo. A nossa mente está concentrada em algo que estamos realizando. E com isso, ela fica sem oportunidades para planejar traquinagens, né? Para usar uma expressão assim bem comum e doméstica, né? Uma mente ocupada, ela não tem tempo para organizar e planejar traquinagens. Então, mesmo nas condições de trabalho que estamos tendo hoje por causa do pecado, como eu comentei anteriormente, ainda assim, o trabalho é para nós uma bênção. Primeiro, porque nos faz sentir pessoas produtivas. Segundo, porque faz com que nós consigamos e obtenhamos aquilo que necessitamos para suprir as nossas necessidades. E terceiro, porque Deus usa o trabalho que realizamos para impedir que nós estejamos praticando pecados. Ao invés de estar praticando pecados, nós estamos com a mente e o corpo ocupados naquilo que é útil e naquilo que é produtivo. Verso 4, para a gente continuar pensando. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. Ou seja, se nós não trabalhamos, se nós não estamos ativos, se nós não estamos empenhados em alguma tarefa, nós estamos ociosos. E mente ociosa, mente desocupada, é um bom laboratório para se planejar aquilo que não é bom, que não é saudável, que é ruim. Um outro verso aqui do capítulo 14 que eu gostaria de destacar é o verso de número 5. A testemunha verdadeira não mente, mas uma testemunha falsa se desboca em mentiras. Uma ideia que nós podemos explorar nesse verso é a ideia de falar a verdade sempre. Não é saudável praticar a mentira. A mentira não é uma iniciativa divina. Quando esteve aqui na Terra, Jesus falou sobre a mentira e sobre a verdade. Aqui no Evangelho de João, por exemplo,
quando ele estava certo dia conversando com algumas pessoas e, e essas pessoas estavam contestando a Jesus e debatendo com ele algumas questões, então Jesus falou assim a essas pessoas: olha, vocês devem examinar as Escrituras, porque nas Escrituras vocês encontram tudo o que precisam saber sobre mim. E quem era Jesus? Mais adiante ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando nós aprendemos sobre Jesus, nós aprendemos a verdade. A mentira não faz parte de Deus, a mentira não faz parte de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, para aqueles que são praticantes da mentira, Jesus disse o seguinte, palavras duras, mas que precisavam ser ditas. Ele disse o seguinte: vós sois do diabo, porque nele não há verdade. Ele é mentiroso e pai da mentira. E aquele que pratica a mentira tem a ele como seu pai. Olha que duro. Olha que incisivo isso daqui, né? Se alguém estivesse numa conversa assim mais casual, diria assim: Jesus aqui foi na jugular, não é? Desculpe a brincadeira, mas o que a pessoa gostaria de dizer assim, que Jesus aqui falou uma verdade que precisava ser dita sem nenhum rodeio, não é? Usando autores como o apóstolo Paulo, por exemplo, no outro momento, Jesus recomendou que se evitasse falar a mentira e que se praticasse somente a expressão da verdade. Aqui no livro de Efésios, por exemplo, aqui, no capítulo de número 5, Jesus diz assim, perdão, no capítulo de número 4, no verso 25, aí sim vem o 5. Deixe a mentira e fale cada um somente a verdade com seu próximo. Ele é bem incisivo aqui também. Deixe a mentira e fale somente a verdade. Um pouco mais adiante, no verso 29, Deus nos instrui através do apóstolo Paulo, dizendo assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? É uma palavra que denigre, é uma palavra que ofende, é uma palavra que machuca. No dito popular, é um palavrão. Né? São aquelas palavras que não têm sentido, que não têm significado, que só menosprezam o outro, que só desprezam o outro. Mentir faz parte desse conjunto de palavras torpes, porque a mentira é uma atitude de engano. E enganar o próximo tem o sentido e a conotação de diminuir o outro, de menosprezar o outro. As relações sustentadas em mentiras não são relações saudáveis. Dentro da psicologia, nós estudamos muito as questões dos relacionamentos humanos. E os relacionamentos humanos são fortalecidos quando há sinceridade, quando há verdade. Sinceridade também não significa ofensa. É um outro ponto que nós temos que tomar cuidado. Porque há pessoas que às vezes dizem assim, não, eu sou sincero, o que tem para dizer eu digo mesmo. Não. Sinceridade não é dizer o que tem que ser dito. Sinceridade é ser correto e honesto, educado e falar a verdade sempre, né? Então, aqui no verso de número 5, no livro de Provérbios, capítulo 14, nós somos estimulados a sempre praticarmos a verdade. Um outro verso que eu gostaria de destacar, o verso de número 12. O verso de número 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ou seja, ao final dele, o que acontece é a morte. Isso aqui fala sobre as escolhas que nós fazemos na vida. Freud é um personagem da psicanálise, né? Na verdade, é mais do que um personagem da psicanálise. Ele é o criador, o inventor da psicanálise. Freud estudava muito as questões da vida humana. Ele trabalhou algumas ideias interessantes. Você depois pode fazer uma pesquisa aí sobre essas ideias dele. Duas ideias deles que eu gostaria de apresentar dentro do contexto desse verso aqui é o seguinte: é o princípio do prazer e o princípio da realidade.
O princípio do prazer está focado em nós buscarmos ter em nossa vida somente aquilo que seja agradável, somente aquilo que nos satisfaz. E isso se dá desde quando nós nascemos. Freud vai dizer que lá na nossa primeira infância, lá do nosso nascimento até ali perto de 1, 2 anos, o nosso primeiro prazer está em termos contato com a nossa mãe e nos alimentarmos do alimento que ela nos fornece. Ao nos alimentar, ela nos aconchega. Então, nós temos aqui os dois primeiros e principais prazeres, logo após o nascimento, que nós satisfazemos: comer e sermos aconchegados. Então, nos alimentar e termos um bom relacionamento com quem está perto de nós. E ele vai dizer que a jornada da nossa vida será sempre em busca de prazer. O problema, diz Freud na sua teoria, é que à medida que nós vamos crescendo, nós acabamos nos interessando por prazeres que não são saudáveis. E aí nós passamos a ter problemas em nossa jornada. Nós passamos a ter dificuldades em nossa jornada. Porque na busca pelo prazer, muitas vezes esquecemos de um outro princípio que ele estabelece, que é o princípio da realidade. Nem sempre o prazer que buscamos está ajustado com a realidade que vivemos. Por exemplo, eu posso ter o prazer de tomar sorvete. E aí, pelo prazer que tenho em tomar sorvete, eu tomo sorvete de manhã, eu tomo sorvete meio-dia, eu tomo sorvete à noite, no outro dia o meu de jejum é sorvete, o meu almoço é sorvete, a minha janta é sorvete, e no outro dia, porque eu tenho muito prazer em tomar sorvete, o meu de jejum novamente será sorvete, o meu almoço será sorvete novamente, a minha janta sorvete novamente. O que vai acontecer com o passar do tempo? Esse prazer desmedido vai se tornar um problema para mim. Porque eu abandonei o princípio da realidade. Qual é o princípio da realidade? O meu organismo precisa de vitaminas que são encontrados nas frutas, nas verduras, nos grãos, nas castanhas, e não somente no sorvete. Então, embora eu tenha o prazer de tomar sorvete, o meu prazer deve estar alinhado com o princípio de realidade. Para que a gente possa ter um prazer satisfatório, adequado ao princípio de realidade, eu preciso constantemente estar fazendo boas escolhas. E para eu fazer boas escolhas, eu preciso ter excelentes referências. Então, aqui no capítulo 14, no verso 12, Salomão está dizendo assim: olha, há caminho que ao homem parece direito, mas no final, o que vem a ele é a morte. O que isso significa? Eu não tenho condição de ser a minha própria referência. Porque eu não sei eu não sei fazer escolhas. Eu não sei, vou ser redundante aqui, eu não sei saber fazer escolhas. Eu tenho que ter uma referência maior do que eu. Eu tenho que ter uma referência melhor do que eu. Eu tenho que ter uma referência superior a mim, porque eu não sei fazer escolhas. Se eu for usar a mim mesmo como referência para as minhas escolhas, o meu destino será a morte. Então, quem pode ser a minha referência? A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, que, como eu já disse anteriormente, mencionando palavras do próprio Jesus, ela apresenta Jesus. A Bíblia apresenta Jesus. Jesus se torna a minha referência. E quando eu tenho Jesus como a minha referência para as minhas escolhas, para andar no caminho adequado, então o resultado será a vida. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu, humano de mim mesmo,
Sou o pecado, sou a mentira e sou a morte. Sou apenas prazer. Mas quando eu olho para Jesus, então eu faço dele a minha referência. Ele é o meu caminho, ele é a minha realidade, ele é a vida. Então, o conselho que nós estamos encontrando aqui, no capítulo 14, verso 12, é: faça de Jesus a sua referência, porque ele é o caminho que conduz à vida. Evite você, como ser humano, ser a sua própria referência e trilhar o seu próprio caminho, porque nessa toada o destino será fatalmente a morte. Mas quando escolhemos a Jesus, nós escolhemos a vida. Queridos amigos, estimadas amigas, há tantas outras sabedorias, né, que nós podemos encontrar aqui nas palavras de Salomão no capítulo 14, mas me permita fazer referência a mais um verso bíblico aqui. Nós já estamos há um bom tempo aqui, né, no nosso diálogo, na nossa reflexão. Quem sabe já é chegado o momento da gente ir caminhando para a finalização aqui do nosso encontro. Mas me permita ainda usar aqui uma última referência das recomendações que Salomão nos dá aqui no seu capítulo 14 do livro de Provérbios. O verso de número 32. Pela malícia, o perverso é derrubado, mas o justo, mesmo que venha a morrer, ele tem esperança. Eu vou pedir permissão para repetir esse verso. Pela sua malícia, o perverso é derrubado, mas o justo, mesmo vindo a morrer, tem esperança. Quando nós olhamos para a realidade humana, muitas vezes, como justos, pessoas que são tementes a Deus, que estudam a sua palavra, ficamos pensando assim: meu Deus, como é que o mundo pode estar nessa condição? Como é que pode haver tanta maldade? Como é que pode haver tanta perversidade? Como é que pode haver tanta injustiça? E aí a gente assiste os jornais constantemente, a gente contempla essa realidade humana. Aqui no Brasil e fora do Brasil, no mundo todo, o mundo todo hoje está num caos moral, injusta. E a gente fica perguntando: mas Senhor, como é que pode acontecer isso? Davi também se perguntava assim: Senhor, eu olho para o mundo e eu vejo que os ímpios, os injustos, esses prosperam, esses estão se dando bem o tempo todo, e o justo parece que está o tempo todo sofrendo, parece que está o tempo todo padecendo. Os justos já estão sendo colocados em prisões, muitas vezes até sendo mortos. E a história está cheia de justos que foram mortos, né, indevidamente. Lembra de João Batista, por exemplo? João Batista, que era um pregador da verdade, um defensor da justiça, foi preso por um rei injusto e foi decapitado, foi degolado a mando daquele rei. Morreu. Um justo morrendo nas mãos do ímpio, da prática da injustiça. E parece que o ímpio sempre prospera e o justo, por mais que ele labute, está sempre ali, parece que nunca vai mais adiante do que aquilo que ele consegue. Mas há uma esperança para o justo. E a esperança é que um dia todas as injustiças serão corrigidas. Todas as práticas maldosas serão eliminadas. O ímpio deixará de existir, porque o pecado será aniquilado. Mas o justo, mesmo tendo sofrido durante o império da maldade e da impiedade, o justo, esse viverá. Viverá plena, feliz e eternamente. Mesmo que ele tenha sido degolado aqui, voltando a fazer uma referência a João Batista. E João Batista pode se tornar uma representação de todos os demais que indevidamente já perderam a sua vida, né? Quantos cristãos não morreram queimados em fogueiras, né? Nero, aquele impiedoso imperador romano, pegava os cristãos e colocava à noite nos jardins do seu palácio
e tocava fogo neles vivos, para que servissem como tochas que iluminassem os seus jardins. Olha que coisa perversa, né? Nada não, a Bíblia diz. Salomão está dizendo que, apesar de tudo isso, o justo, mesmo morrendo, ele tem esperança. E onde está a esperança do justo? Que mesmo morrendo, ainda pode estar alimentado nessa esperança. Está aqui nas palavras de Jesus, no Evangelho de João. Jesus foi convidado para ressuscitar Lázaro, ou melhor, ele foi informado da morte de Lázaro e ele foi até onde Lázaro estava. Suas irmãs o convidaram para chegar antes para que curasse Lázaro da sua doença, mas Lázaro acabou morrendo. Mas ele foi ressuscitado, a gente conhece a história. E Jesus aqui, nesse contexto da ressurreição de Lázaro, ele diz aqui então sobre ele mesmo. Ele diz assim: aquele que crê em mim, mesmo que venha a morrer, voltará a viver. Aquele que crê em mim, mesmo que venha a morrer, voltará a viver. Então, Salomão está nos dizendo: se você se depara com muitas impiedades no seu dia a dia, se você sofre por conta dessas impiedades, sejam porque elas são praticadas contra você, ou seja porque elas são praticadas contra outros e você sofre ao ver outros sofrendo. Se você olha para as injustiças e tem um coração alimentado pela tonalidade celestial e não aguenta ver essas injustiças, então Salomão está dizendo: tenha um pouquinho de paciência, porque tudo isso vai acabar. E mesmo que a morte venha a você, contemplando essas maldades e essas impiedades, fique em paz, fique tranquilo, porque há uma esperança, e a esperança é a ressurreição. Mesmo aquele que morre, tendo essa esperança, haverá a ressurreição. E quem prometeu não foi qualquer um. Quem prometeu foi o próprio Senhor da vida. Melhor ainda, quem prometeu foi aquele que é a própria vida. Então, se você já viu tantos sendo tratados com injustiças e chegando até a morte por causa disso, ou se você mesmo em algum momento está sofrendo por conta de impiedades, maldades e injustiça, e parece que para você o único caminho em algum momento vai ser finalmente dar o último suspiro, Salomão diz: fique calmo, fique tranquilo. Há uma vida à sua disposição, e essa vida está alimentada no seu coração pela esperança que você tem. Então, nunca deixe morrer, nunca deixe desaparecer essa esperança. Alimente-se de Cristo Jesus todos os dias, porque Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa verdade. Ele é a nossa vida. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você, professor Péricles do Ramos. Muito obrigado por essa honra que o Senhor me deu de poder partilhar essas reflexões contigo, com os amigos, com as amigas que estão aqui nos acompanhando. E fica aqui o estímulo para a gente continuar estudando as palavras, sábias palavras do rei Salomão aqui no livro de Provérbios. Que Deus nos abençoe, um fraterno abraço em todos e até qualquer breve oportunidade, se Deus permitir. Bom, meus amigos e estimadas amigas, professor Péricles, vamos finalizar esse nosso encontro aqui fazendo uma oração. Nós acabamos de refletir aqui sobre palavras que vieram do céu, né, através do rei Salomão. Vamos agradecer a Deus, né, por essas instruções que Ele nos dá e, ao mesmo tempo, pedir que Ele nos ajude a colocar em prática tudo o que Ele nos orienta, não é? Onde você está, se for possível, por favor, feche os seus olhos, vamos conversar com Deus por um instante. Querido Deus e nosso bom Pai, nossa gratidão a Ti por cada ensino que o Senhor nos dá. Louvado seja o Teu nome pelas instruções que a gente encontrou
neste capítulo 14 do livro de Provérbios. É claro que não tivemos tempo de considerar todos os versos que estão nesse capítulo, mas esses 4 ou 5 que consideramos já nos mostram a importância de nos aprofundarmos no estudo de Tua Palavra. Que o Senhor continue nos instruindo sempre e nos estimulando sempre através do Teu Divino Espírito Santo, tanto a aprender mais, como a colocar em prática o que aprendemos. Que Tuas bênçãos estejam sobre a vida de cada um dos amigos, de cada uma das estimadas amigas que estão presentes conosco aqui, acompanhando essa reflexão. E de um modo muito especial, que as Tuas bênçãos continuem abundantes sobre a vida do professor Péricles Ramos, sobre sua família, sobre esse trabalho que ele realiza, todas as atividades que ele executa, em particular essa dos caminhos da sabedoria, que é este percurso de reflexões sobre as mensagens que estão no livro de Provérbios. Nos dê, Senhor, acima de tudo, a honra e o privilégio de, em breve, muito breve, estarmos contigo no lar eterno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Merliton, muito obrigado por esta mensagem abordando esses temas tão atuais e necessários para a nossa vida. Que Deus continue abençoando a sua pessoa, seu ministério e a sua família. E um grande abraço, meu amigo. E para você que esteve conosco até agora, por favor, espera um pouquinho. Antes de terminarmos, eu quero te fazer 2 convites e 2 pedidos, pode ser? Então vamos aos 2 convites. O primeiro é para assistir nosso programa de apenas 5 minutinhos, que acontece todas as terças-feiras, ao final da tarde. Assista, porque eu tenho certeza que você irá gostar. O segundo convite é para que você se inscreva no canal. Venha fazer parte desta linda família de aprendizes da Bíblia. E agora vamos aos pedidos? Já sei que você já se inscreveu no canal. Então, deixe seu like, é muito importante. E envie esta mensagem para um amigo, para um conhecido. E abençoe a vida desta pessoa com esta linda mensagem. Agora sim, um grande abraço, que Deus te abençoe e te conceda uma noite de paz.